Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre resolução de equação do segundo grau, o processo algébrico de Bhaskara. Vamos lá? Quantas maneiras de resolver a equação do segundo grau você conhece? Temos o processo algébrico de algarismo, temos de completar quadrados, temos da equação incompleta, que é um método algébrico. Tem várias formas, né? Então vamos conhecer mais uma. Muitos séculos antes de Cristo já se sabia resolver certos tipos de equações do segundo grau. Entretanto, a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau só surgiu no século XII e normalmente é atribuída ao mais importante matemático desse século, o hindu Bhaskara. Sua obra mais conhecida chama-se Lilavati. Que nome estranho, né? Por que será? Porque era sua filha, olha lá. Lilavati era o nome da filha de Bhaskara. Mas por que alguém coloca o nome da filha numa obra tão importante? Bhaskara Acharya, era o nome dele, era fanático por astrologia e acreditava plenamente nas predições astrológicas. Os astrólogos previram que Lilavati só poderia se casar em determinada hora de determinado dia. Muito bem, o dia chegou e a jovem, muito ansiosa, observava o relógio de água, mais ou menos esse formato aqui, ó. Ele era um funil, um cone, certo? Que deveria marcar a hora mais propícia para o seu casamento. Mas ao se debruçar sobre o relógio, ela não se deu conta que uma pequena pérola caiu do seu vestido e tapou o orifício da água. Aqui no final, ó, a pérola caiu e tapou, ou seja, parou de escoar a água, fazendo com que a hora do seu casamento nunca chegasse. Olha que mistério, gente. Mais tarde, um incidente foi descoberto. Mas a hora propícia para o casamento já tinha se passado e o noivo, com medo de maus presságios, havia fugido. Logo, a coitadinha da Lilavati não se casou. E para consolá-lo, o pai deu o nome dela à sua obra, ok? E essa é a história do nome desse livro estranho, Lilavati, né? E que apresentou para o Brasil a fórmula que chamamos de Fórmula de Bhaskara. Então tá ali a capa do livro dele, ó, Lilavati, por Bhaskara Acharya, que era o nome dele. Nesse livro, Bhaskara apresentou um processo algébrico para a resolução do segundo grau, que já era, presta atenção, já era bem conhecido na época em que o livro foi escrito. Mas sendo ele o autor do livro, no Brasil esse procedimento recebeu o nome de Fórmula de Bhaskara. Então vale lembrar que fora do Brasil ele é conhecida como fórmula resolutiva e não fórmula de Bhaskara, porque não é dele, já utilizavam essa fórmula na sua época. E está aqui ela, esta é a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, ó. X, que é a resposta, igual menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo dividido por 2A. Esse triângulo aqui é delta, uma letra grega. Mas o que é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa é a nossa fórmula de Bhaskara. E essa fórmula precisa desses A, B e C. Quem são esses A, B e C? São os coeficientes da equação do segundo grau escrita na forma reduzida, ok? Igual a 0. Então, A é o carinha que está com a letra ao quadrado, B é o carinha que está com a letra simples, C é o carinha que está, o número que está sozinho, ok? Então, olha ali, ó. Eu tenho essa fórmula e A, B e C são os coeficientes da equação que eu quero resolver. E o delta também é chamado de discriminante, tá bom? Ele é bem importante. E ele é calculado por B ao quadrado menos 4AC. Para isso, vamos aplicar, então, vamos ver como é que funciona na prática. Eu tenho uma equação aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Quero encontrar as soluções. O que eu faço? Retiro quem é A, B e C. A é 1, o cara que está com a letra ao quadrado. B é menos 5, o cara que está com a letra simples. E o C é 6. Então, a gente começa calculando o delta, porque eu preciso dele na fórmula. Então, delta é B ao quadrado menos 4AC. B é o menos 5, coloca entre parênteses para não dar confusão. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Fica 25 menos 24, o delta dá 1. Se o delta dá 1, é só substituir aqui dentro, ó. Raiz quadrada de 1, 1. Esse mais ou menos se divide em duas contas, a positiva e a negativa. Fazendo com a negativa, dá 4 sobre 2, que dá 2. Utilizando a positiva, dá 5 mais 1, dá 6 sobre 2, que dá 3.
solução 2 e 3 dessa equação. Nesse vídeo falamos sobre resolução da equação do segundo grau com uma incógnita, o processo algébrico de Bhaskara. Espero que vocês tenham gostado e até breve.